a gente vai perceber uma piora, um agravo de todos os sintomas que já começaram na fase leve. Então, a memória fica muito mais prejudicada, com esquecimentos totais dos eventos que acabaram de acontecer há dias, às vezes há horas, né? Ele pode começar a esquecer de pessoas, não reconhecer pessoas que mais distantes, familiares que ele não vê muito frequentemente. Ele começa a ter dificuldades de linguagem mais importantes, esquece como falar uma frase ou um texto mais elaborado. Porque com esse auxílio, com essa observação, você, cuidador, vai se tornar um facilitador da comunicação do paciente quando essas dificuldades estiverem mais presentes, mais impactantes. Então, quando você for se comunicar com ele, você deve olhar nos olhos, evitar falar à distância, falar frases mais curtas, mais simples, usar gestos, porque os gestos são pistas para o entendimento dele quanto à comunicação. E muitas vezes também é um facilitador você utilizar opções, ou seja, você faz uma pergunta já dando opções de resposta. Mais do que duas opções acaba gerando maior confusão e desorganização para o paciente, para ele lhe responder de forma mais adequada. Nessa fase moderada também é muito frequente acontecer aquilo que a gente chama de síndrome do pôr do sol ou síndrome do entardecer, que é o agravo dos sintomas comportamentais justamente na hora em que o sol se põe. Então é nessa fase que começam a acontecer os delírios de roubo, os delírios de perseguição, a sensação de que pode estar sendo envenenado, podem ter alucinações, ver crianças, ver pessoas. Uma outra coisa que costuma acontecer, que o paciente começa a ter dificuldade com as vestimentas. Ele perde a capacidade de escolher corretamente as roupas, ele tem a tendência a vestir sempre a mesma roupa, vestir as roupas sujas. E eu procuro pôr roupas bem mais práticas nele, sempre de malha, e porque uma das dificuldades maiores é no lado dos braços, porque ele firma e às vezes segura no braço da gente com uma força. E eu sempre peço para ele, pai, me ajuda, eu não tenho força para tudo isso. E com a cuidadora, ela trabalha com ele como comando. E ele ajuda mais ela do que a minha até, que eu acho que ela conquistou isso nele. O indivíduo tem dificuldade de reportar dor. Que a gente saiba que o indivíduo tem dor, se você perguntar ele vai dizer que não tem dor. Se você perguntar ele vai dizer que ele está ótimo. E se a gente confiar só nesse autorrelato, você vai deixar esse indivíduo com dor, com sofrimento, que se manifesta muitas vezes como agitação, como inapetência, como agressividade e mesmo como depressão. Então, a dor é sempre interessante o familiar e o cuidador se preocuparem com isso e a equipe de saúde igualmente.